cada vida, cada coração nesse momento, tempo de celebração, tempo de nos reunirmos em oração diante de Deus, tempo de acalmarmos o nosso coração diante das agitações, correrias, para que possamos começar uma nova semana alimentados pela palavra do Senhor. Nós louvamos ao Senhor, nos recebemos em nome de Jesus. E a você que nos acompanha aí na sua casa, receba também o nosso abraço, a nossa alegria em ter conosco nesse tempo de culto, de celebração ao Senhor. Nossas crianças estão sendo ministradas, no final do culto elas retornarão para um momento também de oração e de cânticos. Temos ainda algumas crianças aqui que nos ajudem para o caminho, para a sala de aula, para que possam ser ministradas nesse momento de celebração também. Nós vamos ouvir essa primeira música, nosso prelúdio, e o espírito de oração, vamos buscar a direção e orientação do Senhor. Deus está no templo, esse Deus que é compassivo para conosco, nos convida a ler a sua palavra nesse domingo, nesse dia dos pais, dia que agradecemos a Deus pela vida dos nossos pais, pela vida dos nossos filhos. No livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Romanos, capítulo de número 8, nós vamos ler do 12 ao 17. Quero convidar a todos que puderem colocar-se em pé, e assim vamos receber a leitura da palavra do Senhor. Acompanhe a leitura do texto bíblico. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Esse Deus que é Pai de todos nós, é que nos convida a louvar, a dizer que Ele é o Senhor e Salvador de todos nós. Vamos
louvar a Deus, vamos cantar em louvor ao Senhor nesta hora. Edifica em mim uma morada para ti. Vamos cantar com alegria, vamos cantar com emoção. E logo após este cântico, o presbítero Dario estará orando em adoração por todos nós. Vamos louvar ao Senhor. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, sua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, 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 ó soberano e amado, glorioso, santo, 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 ó soberano e amado, glorioso, santo, glória, glória, ó soberano e amado, glorioso, santo, ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Senhor, nós te louvamos por tudo, Senhor, por esse dia maravilhoso, Senhor, e por tudo, Senhor, porque tudo vem de ti, Senhor. O Senhor nos criastes e não nos deixasse aqui sozinhos, Senhor. O Senhor nos deixou a tua palavra, Senhor, para que por ela nós pudéssemos dirigir as nossas vidas, Senhor, e pudéssemos, ó Senhor, te adorar, Senhor, glorificar o teu santo nome e saber, ó meu Deus, de onde vêm todas as coisas. E é maravilhoso te louvar, Senhor, porque o Senhor nos dá vida, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá alegria, nos dá irmãos na fé, o Senhor nos dá tudo, e por isso estamos aqui, Senhor, para te dizer muito obrigado, meu Deus,
e para glorificar o teu nome, Senhor, falar que só tu és Deus e só tu nos dá esperança, só tu nos dá salvação, meu Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, a ouvir a tua palavra essa noite e sair confiantes daqui, Senhor, para te servir o próximo e nas nossas vidas glorificar o teu santo nome, Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. A igreja pode assentar-se. Esse povo de Deus, que segundo a própria palavra do Senhor é templo do Senhor. Esse povo é um povo também que apresenta diante do Senhor as suas limitações, expõe diante de Deus os seus pecados e suplica perdão pelos pecados. E o faz na certeza de que este Pai, que nos ama tanto, ao ponto de dar o seu Filho por nós, Ele vem em socorro e nos perdoa de todos os pecados. Pai amoroso, Pai que se preocupa conosco, Pai que não mede esforço para nos alcançar, aonde estivermos, na situação que estivermos. Lá vai Deus e vem em socorro dos seus filhos e de suas filhas. Por isso, quero convidar você a mais uma leitura bíblica, agora no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Vamos ler alguns versículos apenas da parábola do filho pródigo. Uma bela parábola conhecida por todos os irmãos, por todas as irmãs. Nós vamos ler no capítulo 15 de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo de número 17, do versículo de número 17 até ao 24. Lucas, capítulo 15, de 17 a 24, acompanhe esta porção da palavra de Deus sendo lida nesta hora. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Por isso, nós podemos cantar e confessar a Ele os nossos pecados. E é o que nós vamos fazer nesta hora. O hino 175 do nosso inário é uma oração, chamada de oração noturna. Mas é muito mais do que isso. Nós estamos chegando ao final do dia. E uma das suas estrofes, este hino diz: hoje com os pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal, e em sossego alcanço pouso natural. Nós vamos louvar a Deus com esse cântico. E vamos, depois de alguns instantes, orar silenciosamente, fazendo desse cântico também a nossa oração. E dizer: Senhor, pequei contra o céu e diante de ti, mas o teu perdão me alcançou,
pelo teu cuidado na cruz do Calvário por mim, pelo teu grande amor. Vamos cantar? Depois desse cântico nós teremos alguns instantes de silêncio e de oração. E depois nós vamos orar com a presbítera Creusdete numa oração de confissão. Este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, vou dormir em paz. Hoje com pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal, e sossego alcanço, pouso natural. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores, as confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, mas ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesta hora, Pai, e louvar, glorificar o Teu nome, Senhor, porque Tu és digno, Pai, de todo louvor, de toda adoração, Senhor. E nesta hora do culto, Senhor, nós também queremos confessar a Ti os nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos perdoar de todo pecado, Senhor. Muitas vezes nós somos omissos, em outras as nossas atitudes não agradam o Teu coração. Mas nós pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa nos encher, nos transformar a cada dia, Pai. Nós queremos ser melhor para Ti, Senhor. Ser melhor para o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos transformar, Pai Santo. Que o nosso velho homem não se levante, Senhor. Que somente o Teu nome seja exaltado e glorificado. Por isso, enche-nos com Tua presença, Espírito Santo. Que a cada dia, a cada palavra, a cada passo nosso, Senhor, possa ser conduzido por Ti, Senhor. Unicamente para Ti, Senhor. Ouve, Pai, a oração do Teu povo nesta noite, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ouve a nossa oração, nos perdoe, Senhor. Nós queremos oferecer a Ti o nosso melhor, Senhor. Que o Senhor receba nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos pedir para o grupo de louvor continuar aqui à frente. Nós já vamos imediatamente louvar ao Senhor. Agora, com o coração perdoado, com a certeza da sua graça e do seu amor. Aqueles que puderem
ficar em pé, os que quiserem ficar sentados, fiquem à vontade. Vamos cantar em louvor a Deus. Vamos louvar a Deus, esse Pai que nos ama tanto, esse Pai que vem em socorro de cada um de nós. E nós vamos, uma forma de nós agradecermos a Deus pela vida, pelo cuidado desse Pai amoroso, além dos cânticos, dos nossos gestos, atitudes como seres humanos, como filhos e filhas do Senhor, é também entregando a Ele nossos dízimos e nossas ofertas. Você que trouxe, você pode fazer isso durante esse tempo de louvor, de cânticos ao nosso Deus, como forma também de gratidão ao Senhor. Vamos cantar. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei.
minha salvação e a ti me renderei. Se ao meu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor.
Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Paizinho, como é bom te louvar, Senhor. Tu és formoso, Senhor, e nós te louvamos, Pai. Senhor, o nosso coração se enche de alegria na Tua presença, Pai. Porque a Tua presença, Pai, é imensa para nós, Pai. E nós te louvamos, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja tocando em cada coração nessa noite, Senhor Deus. Que cada um, Pai, possa, Senhor Deus, te louvar com inteireza de coração, Pai. Deixando, Senhor Deus, todas as pequenas coisas, os pequenos detalhes de lado, Senhor. Nos escondendo, Senhor Deus, atrás da Tua cruz, Senhor. E que só o Teu nome seja glorificado, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo 14. Marcos, capítulo 9, número 9, versículo 14. Ouçamos a leitura da palavra de Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo e disse, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Que a graça de Deus e o Espírito Santo nos ilumine na compreensão da sua palavra nesta hora. Vamos nos assentar, irmãos. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me
na minha falta de fé. Há algum tempo, um jornal do estado de Pernambuco fez uma reportagem com o título Pais Descartados. Não pais descartáveis, pais descartados. E esta reportagem se referia a um local, né, em que muitas mulheres procuravam para ter seus filhos, mas sem a identidade dos pais. A chamada produção independente, sempre, no caso aqui, com mulheres acima de 35 anos, já bem sucedida, com a vida financeira, vamos dizer assim, estabilizadas, e procuravam no desejo de ter filhos, e no lugar de talvez encontrar um parceiro, alguém de carne e osso, estava a escolha, e esta reportagem é muito interessante de ser observado, porque a busca tinha uma série de detalhes, um perfil que era definido da criança, a partir do pai, que nem a mulher e nem a criança conheceria. A cor da pele, do cabelo, dos olhos, a altura, enfim, até a profissão desse pai desconhecido. Enfim, pagava-se um preço absurdo, mas se candidatava a isso. Pais descartados e muitos pais descartáveis. Só para que a igreja tenha uma ideia, nós temos no Brasil mais de 5,5 milhões de registros de nascimento sem o nome do pai. Então dá para ter uma ideia de como isso é grande em nosso país, e esse é um número de pessoas maior do que alguns países, como por exemplo, a população do Uruguai não tem tudo isso de habitantes. Nós estamos no Dia dos Pais. Como esquecer esta data se tantas situações, como manchetes como esta, nos levam a lembrar, a pensar, e nós somos lembrados pela própria família, pela igreja, pela sociedade, aqueles que puderam hoje se reuniram, e se encontraram, se abraçaram, se viram. Enfim, a sociedade também nos bombardeia com a questão comercial. Mas, quando nós olhamos para tudo isso, e eu quero ter aqui um tempo mais longo de introdução para depois aplicar esse texto, porque com certeza muitos de vocês devem estar pensando o que vem desse texto no Dia dos Pais. Um texto tão estranho diante disso tudo. Mas nós temos a história de um pai aqui, vamos falar um pouco sobre essa história. Mas para isso é preciso entender um pouco tudo o que acontecia nessa época e por que Marcos registra isso e por que outros evangelistas também registram, com alguns detalhes, algumas questões um pouquinho não diferentes, mas com outras palavras para tentar explicar essa situação. Nós estamos diante aqui de um jovem lunático, né? E é por aí que nós temos que começar a entender que é o registro de Mateus. Mateus não fala de um jovem possesso, ele fala de um jovem lunático, lá no capítulo 17, do versículo 14 ao 21. Acontece que para as autoridades da época, e é muito importante entender o que estava acontecendo ali, para entender também a atitude de Jesus diante daquele momento e da súplica daquele pai. Para as autoridades, nós temos vários momentos dentro do texto bíblico, dos evangelhos, que Jesus era visto como alguém que tinha parte com os demônios.
Jesus veio para perturbar, Jesus veio para tentar, vamos dizer assim, a sociedade da época, tirar as pessoas da sua normalidade, na opinião de algumas pessoas. E o Evangelho de Marcos tem várias passagens que falam daquilo que era uma situação daquela época. Tenho comentado muito com a igreja a respeito de entender o que estava acontecendo no mundo da época, quando os evangelhos foram escritos. E Marcos é o evangelista dos milagres, um dos evangelhos que mais nós encontramos relatos de milagres. Acontece que é preciso ir mais a fundo para entender esse texto. A crença em demônios adquiriu muita força, principalmente depois do exílio na Babilônia, porque a própria Babilônia também, os babilônicos, tinham uma crença nisso e influenciaram muitos judeus com essa crença. Só para vocês terem uma ideia, nós temos apenas 2 situações que usam essa expressão no Antigo Testamento. Uma no livro de Deuteronômio, outra no livro de Salmos. Não tem mais nada sobre isso. Mas depois do exílio e com o Novo Testamento, as coisas aumentaram muito nesse período. Por quê? Porque para o judeu, é muito simples entender isso. Para o judeu, bênçãos ou desgraças, entendo desgraças aqui também como doença, eram coisas muitas vezes atribuídas aos deuses, ou no caso, aquilo que Deus permitia, no nosso Deus permitia que acontecesse na vida das pessoas, como forma de graça ou como forma de castigo. E a coisa muda tanto no Novo Testamento, que de 2 vezes no Antigo Testamento nós temos 36 vezes no Novo Testamento usando a expressão Satanás e 37 usando a expressão diabo. Estou me alongando aqui porque é muito importante para poder entender o texto de uma forma geral. Ou seja, no tempo de Jesus, muitas coisas eram atribuídas ao diabo, eram atribuídas aos demônios. E é também importante fazer uma distinção naquilo que a Bíblia fala de demônios, naquilo que a Bíblia fala de diabo. Demônio nos evangelhos se relaciona com o pecado, com a tentação, com aquilo que é psíquico, que muitas vezes influencia a cabeça da pessoa. Por isso é importante o cristão ter consciência de que os demônios agem através da possessão, o diabo através da tentação. Jesus foi tentado no deserto, mas não foi possesso. E nós temos que ir buscar nos textos bíblicos explicações para isso, para entender o texto. É muito importante observar isso na leitura do texto bíblico. Uma coisa é a ideia da possessão, outra coisa é a ideia da tentação. Por isso, por que certas doenças eram atribuídas a Satanás, ao inimigo, e outras não dentro da Bíblia? Podemos fazer essa pergunta. Porque se as doenças eram um problema de pecado, por que algumas eram atribuídas ao inimigo e outras não? E a resposta é muito simples. As doenças comuns, como por exemplo a lepra, era fácil explicar. Era uma doença da pele, era uma doença visível. Aquilo que envolvia as questões mentais, não tinha como explicar. E muitas delas eram atribuídas ao inimigo. Era um caminho para se dizer, ali há uma tentação. Então aquilo que se via era mais fácil. Eu estou com um problema físico, eu estou com um problema na pele, eu estou com lepra, então eu me separo, eu sou isolado. Mas quando é um problema mental, como é que eu resolvo isso? Por isso, daí é possível entender as explorações religiosas dos nossos dias. Deixo apenas essa observação. Como que muitas vezes se explora sem entender profundamente a ideia do texto bíblico. Mas vamos voltar ao texto. Um pai busca ajuda para o filho, e eu quero pegar aqui a expressão de Mateus, um filho lunático. O que é um lunático? Se nós formos para os dicionários, nós vamos encontrar a expressão, é alguém influenciado pela lua.
Eu não sei se você já ouviu essa expressão, né? No sentido de que alguém está assim um pouco fora, talvez, do eixo principal das nossas ideias de pensar. Alguém diz que essa pessoa está, talvez, lunática, né? Influenciado, deixando as coisas. Na linguagem popular, esse está voando. Por isso, essa é uma explicação. Mas ela vai mais longe, fala a ideia de mania, fala a ideia de louco, fala a ideia de pessoas com dificuldades mentais, com problemas sérios. Uma pessoa, para os nossos dias, é alguém que sofre de epilepsia. Um epilético, que cai. Eu não sei se você já teve contato com o epilético. Eu não sei se você já foi chamado a orar por um epilético, em que você sabe que a pessoa é doente, você chega lá, ela está espumando, ela está caída no chão, e todos estão ao redor tentando expulsar todo tipo de inimigo, e você chega, vai conversando, vai percebendo que aquela pessoa precisa de outros tipos de tratamento, também além do cuidado espiritual. A ideia de um epilético em casa é sofrível. E Mateus registra isso nos seus livros, no seu livro, melhor dizendo. Lá no capítulo 5, versículo 24, ele diz que a fama de Jesus corria por toda a Síria, que não estava nem no território de Israel. E traziam doentes, traziam pessoas de todo tipo de enfermidades, pessoas atormentadas para que Jesus curasse. No capítulo 17, há uma expressão bonita desse mesmo pai, no versículo 15 do capítulo 17, que diz: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas outras até na água. Veja bem, é uma outra narração de Mateus. Enfim, irmãos, depois de tudo isso, o que essa história, a história desse jovem, nos ensina? Primeira coisa, que experiências espirituais não significam espiritualidade nem intimidade com Deus. Experiências espirituais não significam espiritualidade e muito menos intimidade com Deus. Para nós entendermos isso, nós temos que ler mais parte dos evangelhos. Por exemplo, os versículos anteriores do texto que nós lemos mostram que os discípulos estavam no Monte da Transfiguração com Jesus. Pedro, Tiago e João. Lá estava tudo muito bem. Os demais discípulos ficaram ao pé do monte. E aparece esse problema e eles não conseguem tratar. E o texto mostra que eles chegam e as pessoas vêm conversar com Jesus sobre o assunto. Para aqueles três foram dias de profundas experiências espirituais. Mas mesmo assim eles também não conseguem resolver. Jesus é que vai resolver o problema. Os demais discípulos tinham ouvido Jesus dizer que tinha autoridade para orar, para curar, para libertar, e eles não conseguem. Aos discípulos, no capítulo de número 6, tem a expressão: foi-lhes dado poder. E eles não conseguem. Eles não conseguiam ajudar aquele menino. E de repente aparece essa situação, mostrando claramente que não é porque se anda com Jesus como os discípulos ainda andavam, porque eles iam na sinagoga com Jesus, porque muitos seguiam Jesus, que significava espiritualidade e força para ajudar o próximo que estava sofrendo. Muitas pessoas ali estavam na empolgação de seguir a Jesus. Por isso aparece essa profissão de fé desse pai: eu creio, Senhor, vem em auxílio da minha fé. É a expressão de outro evangelista, porque o texto vai nos levando a entender que é tempo do ser humano olhar para dentro de si mesmo, num período como este, num momento de alegria, de gratidão por cada pai, tempo de olhar para dentro de nós mesmos e avaliarmos a nossa espiritualidade como pais e como filhos.
se aquilo que temos dentro de nós, de Deus, é passível de estender a mão e ajudar nas mais difíceis situações da vida, quando o outro precisa de nós. Por isso o exemplo dos discípulos aqui é fundamental para a nossa reflexão. A atitude como pai, a atitude como mãe, ela deve acontecer a partir de uma experiência íntima com Deus. Se você pai, se você mãe não tem intimidade com Deus, você não tem autoridade para chamar atenção e educar seus filhos em certas situações da vida. É preciso ter muita consciência disso, diante da importância da vida íntima com Deus. A intimidade com Deus é que lhe dá autoridade para a educação cristã dos nossos filhos. A segunda questão, muito séria, que o texto nos ajuda a entender, que as autoridades da época estavam mais preocupadas com a lei do que com a graça. Um lado é a questão da intimidade com Deus, outro lado aqui é a questão das autoridades. O texto que nós lemos mostra que as autoridades estavam conversando, estavam discutindo com os discípulos: o que nós vamos fazer com esse menino? O que nós vamos fazer com esse jovem? O jovem estava sofrendo ao lado do pai. Imaginem comigo a cena. Você como pai em busca de ajuda para o seu filho. Seu filho está sofrendo do lado, caído do lado. O pai desesperado pedindo ajuda para as autoridades da época, inclusive autoridades religiosas. Mas talvez aquelas autoridades estivessem tratando das doutrinas da época, reunido o conselho para tratar de algumas regras, das proibições, do que fazer, do que não fazer, do que pode, do que não pode, ajudar alguém no sábado, não ajudar alguém no sábado. Talvez quisessem encontrar algo para pressionar Jesus, porque eles estavam sempre buscando algum assunto para pegar Jesus pelo calcanhar. Talvez estavam tentando tirar, ou melhor, criar uma regra nova diante daquela situação de como agir. As autoridades discutiam grandes assuntos. Talvez nos nossos dias fossem assuntos políticos que estão aí na boca de todos, doutrinas, ideias. E o menino estava morrendo do lado. A doença na época, e o texto bíblico que nós lemos diz que ele tinha um problema. Ele era surdo e era mudo. Estavam sendo tratados como um pecado, talvez do pai, como um demônio que o atormentava. E aí vem uma pergunta para nós pensarmos um pouco nesse texto. Hoje, agora, se entrar alguém surda, uma pessoa surda e muda aqui em nossa igreja, vamos considerá-la endemoniada? Uma pergunta para nós respondermos na interpretação do texto. O que nós pensamos? Eu tenho um amigo que é pastor e ele é surdo e mudo. Ele tem um ministério com isso no Paraná. E é uma pessoa que faz um ministério espetacular com o grupo de pessoas que ele tem. Por isso a Bíblia precisa ser interpretada com bastante cuidado, com bastante zelo nesse aspecto. Como ficam, por exemplo, esses ministérios desse querido colega pastor? Saber interpretar a linguagem bíblica e a situação da época, o que acontecia na época, é uma forma de compreender também o sofrimento humano. Pense comigo no sofrimento daquele pai ao ver seu filho se arrastando pelo chão, por muito menos e até às vezes por um simples resfriado. Nós já corremos para o grupo de intercessão pedindo as orações. Nada contra isso, mas pense no sofrimento daquele querido pai. Nós não podemos, irmãos e irmãs, de forma alguma, ficarmos presos às regras humanas quando a vida humana está em risco, quando a vida humana precisa ser resgatada pela graça de Deus. Como pais, vamos em busca daquilo que é impossível e vamos pedindo a Deus que aumente a nossa fé, que cuide de nós diante das necessidades dos nossos filhos. E aí vem o terceiro
e decisivo ponto desta mensagem, que é a ideia de que Cristo nos ajuda diante da fragilidade da nossa fé. Cristo nos auxilia, Cristo nos ajuda diante da nossa fraqueza. O pai sabia que podia contar com Jesus. Ajuda-me na minha falta de fé. Aquele pai com certeza estava dentro dele, naquela oscilação. Até que ponto vai a minha fé? Até onde eu posso ir? E quando Jesus dá a abertura para que ele se aproxime e fale do seu problema e exponha a dificuldade do seu filho, ele diz: Senhor, eu creio, me ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir. Aqui está o segredo da libertação daquele jovem, ou seja, um coração aberto de um pai que busca em Cristo toda a solução para um problema que ele não conseguia resolver, que os médicos não conseguiam resolver, que os religiosos da época não conseguiam resolver, mas ele vai em Cristo e diz: eu sei, eu creio, Senhor, que essas coisas podem ser mudadas. Nós não temos a idade desse menino, mas podemos imaginar por quanto tempo esse pai desejou a sua cura, porque o texto diz: olha, desde criança, desde que ele é pequeno, ele vem sofrendo isso. Imagine como deveria ser a vida dentro de casa. Pense comigo, irmãos. Como deveria, quando as crises aconteciam, quando os problemas chegavam. Como era a vida dentro daquele lar. Talvez, quantas vezes o relacionamento não foi machucado devido a uma situação que não se conseguia resolver. Com certeza a cura desse garoto trouxe paz àquela casa e trouxe alegria novamente ao coração do pai, ao coração da mãe. A cura do menino é uma oportunidade de pensar na beleza da vida e na esperança que uma criança traz à humanidade. O pedido daquele pai deve ser o pedido de todos nós. Quantas vezes não precisamos reconhecer que estamos mais preocupados com a aparência do que com o coração? O que vão pensar de nós? O que vão dizer da nossa família? Temos um sobrenome, muitas vezes a zelar. Não, aquele pai jogou todo o seu orgulho fora e correu em direção à bênção, a Jesus, em busca da cura do seu filho. Aquele pai não estava preocupado com as questões burocráticas, sabia que seria acolhido por Jesus, mesmo na pequenez da sua fé. Não estava preocupado com o que iam pensar, sabia que seria acolhido por Jesus. Ajuda-me, Senhor, na minha pequena fé. Esta deve ser a nossa oração. Aqueles que têm seus filhos longe, fisicamente falando, vão entender perfeitamente o que eu vou dizer agora. Quando nossos filhos passam por problemas, por exemplo, por uma doença, por exemplo, nós ficamos com o coração apertado e literalmente sangrando, porque estamos longe e não podemos fazer nada. Por outro lado, a distância nos ensina a nos aproximarmos ainda mais de Deus, com o joelho em terra, suplicando pelos nossos filhos. E quando deixamos nossos filhos aos cuidados do Senhor, nosso coração se acalma e nossa fé é fortalecida. Não duvidem disso, irmãos. Tenham a certeza de que vale a pena deixar seus filhos a serviço do Senhor. Mas também cabe a nós, como filhos, saber que muitas vezes os filhos somente irão perceber a importância de você, pai, e de você, mãe, quando estiverem longe de você. É necessário saber sempre que a vida traz inúmeras surpresas e até mesmo decepções. Saber que cada um de nós, dependente dessa graça maravilhosa do Senhor, podemos orar a Deus e dizer: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos e irmãs, nós não podemos duvidar da ação do inimigo na nossa vida. Em hipótese alguma. O diabo existe. Está aí para derrubar, para perturbar pai, para perturbar mãe, para perturbar filhos. Mas quem confessa a Cristo Jesus como Senhor, demônio algum tem poder sobre ele.
Podemos ser tentados pelo diabo, mas nunca possessos por ele. Por isso é promessa de Deus. E eu termino perguntando: o que fazemos com os nossos filhos? Precisamos sim lutar contra os demônios modernos que estão aí, representados das mais diversas formas nesse tempo que vivemos, as situações mais adversas que afastam pais e filhos. E eu tenho comigo que um dia como hoje, muito mais do que se reunir, fazer festas, estar juntos, que é tudo muito gostoso, é muito bom. É preciso chamar o filho do lado e dizer: filho, vem cá, eu quero orar com você, eu quero estudar a palavra com você, eu quero servir a Cristo e com você ao meu lado. Os pais precisam tomar consciência disso. Não podem transferir para a igreja, para a escola, para a sociedade aquilo que é responsabilidade de cada pai e de cada mãe, no sentido de viver para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso, a oração desse homem deve ser a oração de todos nós: ajuda-me na minha falta de fé. É dia de exercitar o eu te amo, em um mundo onde temos tantos pais descartáveis como vimos no começo. É tempo de dizer: filho, olhe no meu olho, porque eu estou dizendo que eu te amo, e eu te amo em nome de Jesus. Quando nós expressamos isso, momento difícil, talvez aquela situação que você esteja vivendo com o teu filho, com a tua filha, a insegurança em relação à vida, não tenha medo de colocar essas coisas diante de Deus. E muito mais do que isso, não tenha medo de chamar seu filho e dizer: vem cá, deixa eu te abraçar e orar com você. Pode ter certeza que o resultado disso na sua vida e no futuro do teu filho e da tua filha, você verá para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso, ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. E eu termino com umas simples expressões de um autor desconhecido. Conta-se que numa noite um pai ouviu seu filho orar dizendo: Deus, torna-me um homem como meu pai. Mais tarde, naquela noite, naquela mesma noite, o pai orou dizendo: Senhor Deus, torna-me um homem que o meu filho quer que eu seja. Torna-me um homem como meu pai. Senhor, torna-me um homem que meu filho quer que eu seja. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar? Enquanto isso, as crianças estarão vindo também para depois estarem juntos conosco aqui à frente. Vamos louvar a Deus com o hino 163. Deus vos guarde pelo seu poder. Quero convidar a igreja a colocar-se em pé e cantar com gratidão esta oração nesta hora. 163. Deus vos guarde pelo seu poder, seja sempre ao vosso lado e vos tenha o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde do poder do mal, da ruína do pecado, dos motins de todo lado. Deus nos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus.
que Deus os guarde em sua luz. Deus os guarde no seu grande amor, consolados e contentes, achegados para os crentes. Deus os guarde no seu grande amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus os guarde em sua luz. Deus os guarde para o seu louvor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus os guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus os guarde em sua luz. Amém. Vamos nos assentar. As crianças têm uma canção para apresentar para todos nós. Queremos convidá-las para que venham aqui à frente. Meu super-herói não tem capa vermelha, nem usa sua teia. Meu super-herói não tem arma secreta, nem máscara discreta. Mas a sua identidade eu já conheço bem, pois quando a noite chega e ele então vem, num abraço apertado, carinho que me faz tão bem. Eu tenho tanto pra falar do meu pai, essa canção vai te mostrar. Eu tenho tanto amor pra dar pro meu pai, essa canção vai te mostrar. Meu super-herói não tem capa vermelha, nem usa sua teia. Meu super-herói não tem arma secreta, nem máscara discreta. Mas a sua identidade eu já conheço bem, pois quando a noite chega e ele então vem, num abraço apertado, carinho que me faz tão bem. Eu tenho tanto pra falar do meu pai, essa canção vai te mostrar. Eu tenho tanto amor pra dar pro meu pai, essa canção vai te mostrar. Eu tenho tanto pra falar do meu pai, essa canção vai te mostrar. Eu tenho tanto amor pra dar pro meu pai, essa canção vai te mostrar.
Louvado seja Deus pela vida das nossas crianças, pelo cuidado de cada pai, de cada mãe com os seus filhos. Continuem firmes, louvando a Deus, trazendo seus filhos à igreja. Pode ter certeza de que cada momento desse tempo na casa de Deus é uma semeadura, e todos vocês vão colher isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Façam isso com gratidão, com amor no coração. Nós vamos nos colocar em pé. Quero agradecer às crianças, a todas as pessoas que as prepararam, e pedir: pais, tragam seus filhos à casa do Senhor. Louvado seja Deus pela vida da casa de cada um de vocês, que possam ter uma semana de paz, de graça, uma semana ricamente abençoada, no nome santo de Cristo Jesus, o Salvador. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos oriente e nos abençoe. Pai, nós te rendemos graças por esse momento. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do teu povo e da tua igreja. Te louvamos, Senhor, porque em tudo e por tudo o Senhor é sobre nós. E te pedimos, ó Deus, que nos aceites como pais, como filhos diante de ti, mesmo nas limitações que temos, com os pecados, ó Deus, que cometemos. Queremos, ó Deus, o teu perdão, a tua misericórdia, a tua graça sobre as nossas vidas. Tu sabes, ó Deus, como tem pais sofrendo com o distanciamento dos seus filhos e filhos longe dos seus pais. Pais que muitas vezes não conseguem, ó Deus, entender o coração dos filhos. Filhos que não conseguem se aproximar dos seus pais. Tem misericórdia, Senhor. E permite, ó Deus, em nome de Jesus, que nesse tempo em que também a nossa fé é provada, nós possamos, ó Deus, dizer: Senhor, ajuda-nos na nossa pequena fé. Nós cremos que o Senhor pode modificar as situações, pode salvar pais e filhos, pode trazê-los aos teus pés, pode, Senhor, colocá-los ao teu serviço. Por isso a tua bênção, a tua direção e o teu cuidado nós te suplicamos nesta hora. E te rogamos, ó Deus, misericórdia, mas te pedimos que aceites a nossa gratidão pelos nossos filhos e pelos nossos pais. Muito obrigado, ó Deus, aqueles que já tiveram seus pais consigo, obrigado pelo tempo que estiveram conosco. Aqueles que têm, que possam ter a consciência, Senhor, de que lado a lado te servirão sempre de acordo com a orientação e direção do teu Espírito, quando colocam suas vidas diante do Senhor em oração. Fica conosco, ó Deus. Dá-nos a tua bênção, dá-nos uma semana de paz. Tem misericórdia dos enfermos, daqueles que sofrem, daqueles que estão nos hospitais, das pessoas, ó Deus, que precisam do teu cuidado e da tua proteção. Nós oramos, confiados no teu amor, no nome santo de Jesus. E que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a proteção do Espírito Santo permaneçam sobre a vida da igreja, sobre cada pai, mãe, sobre os nossos filhos, hoje e sempre. Amém.
Eu vou pedir à igreja que fique mais um pouquinho, por favor.